pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para fazer essa videoaula com o objetivo de ajudar você nos estudos para a prova global. Nós não estamos aqui com o objetivo de fazer nenhuma propaganda a respeito desses tutoriais, mas é especificamente somente para ajudar nos estudos da prova global, certo? Compreendo que o conteúdo é um pouco extenso, mas também compreendo que não dá para deixar o conteúdo pela metade, uma vez que esse conteúdo ele é muito importante para o Enem e também ele acaba se tornando um conteúdo complementar. Então não adianta eu falar de um assunto e deixar outros assuntos tão importantes, tantos quanto os primeiros, sendo que fazem parte do mesmo tema, tá bom? Então esse slide aqui, ele na verdade é um resumo do capítulo 4, 5 e 6 do nosso livro didático. Lembrando que esse slide também não segue a ordem dos assuntos no livro, porém são os mesmos. Pois bem, gente, a Terra ela surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos, ok? E para a gente entender isso, surge aí uma ciência da área das ciências naturais e também humanas, que é a geologia. A geologia ela estuda a formação e evolução da Terra, e aí a geologia simplesmente pegou todos os acontecimentos, desde sua formação até os dias atuais, e dividiu tudo isso em uma escala chamada de escala geológica. Essa escala geológica, ela simplesmente ela é dividida em eras, períodos, e aí nós temos os seguintes acontecimentos. É um resumo disso aqui. Há 4,5 bilhões de anos atrás, ou até 3,8 bilhões de anos atrás, a Terra é uma grande bola de fogo incandescente. A Terra ela não passava, nesse período da Era Azoica, de uma grande bola de fogo formada basicamente de rios, de larvas e rochas derretidas, tá bom? Esse período foi o período em que a Terra foi se dividindo em camadas, né? Foi nesse período em que a Terra foi formando a crosta, o núcleo, o manto, porque o material mais leve ficava na parte de cima e o material mais pesado ia afundando em direção ao interior. Então a Terra, gente, era mais ou menos parecida com isso daqui. A Terra não passava além de rios de rocha, tá? Derretida, rios de lava. É importante lembrar também que nesse período a Terra ela foi constantemente bombardeada por chuvas de meteoros, chuvas de meteorito, e foi um período de cataclismos na formação da idade da Terra. E avançando no tempo geológico, nós chegaremos no período pré-cambriano. Esse período, gente, compreende a era arqueozoica, vida arcaica, e proteozoica, vida elementar. Isso aconteceu há cerca de 3,9 bilhões de anos. A Terra, por exemplo, a Terra, na superfície, formava-se oceanos de rochas leves pegando fogo. Já o material mais pesado mergulhava em direção ao centro do globo, tá? Então, à medida que aquele rio de lava derretida, aquele rio de magma, né, que são rochas derretidas, à medida que esse rio de magma ia se resfriando, tá, ia acontecendo uma divisão em que os materiais mais leves eles ficavam na superfície do planeta e os materiais mais pesados iam afundando em direção ao interior, ok? Isso também se dá o início da atmosfera, porque, gente, acontece o seguinte: à medida que a Terra ia se resfriando, à medida que aquele material pastoso, o magma, ia se resfriando, ia acontecendo uma série de liberação de gases. E esses gases, eles se acumularam em volta da Terra por causa da gravidade, porque a Terra, como uma grande esfera, exerceu uma grande gravidade, que qualquer corpo que chegasse perto dela ficaria simplesmente
na órbita da Terra, ficaria atraído por ela. Então esses gases provenientes do resfriamento do magma, eles ficaram em volta do planeta, formando a nossa atmosfera. Pois bem, e a nossa atmosfera, ela era tão grossa e tão densa, tá? Tão grossa e tão densa, formada por muitos gases. Dentre esses gases, a nossa atmosfera ficou muito rica de vapor de água, proveniente do resfriamento desse magma. E aí, porque a nossa atmosfera era rica em gases e vapor de água, provocou chuvas intensas. E a partir dessas chuvas intensas, por causa de uma chuva que durou milhões de anos, essa chuva formou mares e oceanos, ok? E a partir dos mares e oceanos surgem as primeiras vidas primitivas dentro dos oceanos, que foram as bactérias. E aí essas bactérias, elas vão formar, na verdade, estruturas bem arcaicas, estruturas conhecidas como estromatólitos. E esses estromatólitos, simplesmente, eles são muito parecidos hoje com as cadeias de corais, com os recifes de corais. E esses estromatólitos, eles formavam essas estruturas no oceano, proveniente da fotossíntese que entrava na água e proveniente também dos ácidos que já estavam dissolvidos naquela água. E lembrando também que nesse período a Terra era muito bombardeada por meteoritos. Esses meteoritos entravam em contato com a água e dissolviam outros sais e outras substâncias. E a partir desse cenário começa a surgir a vida na Terra, ok? E também nesse período começa a surgir a primeira formação das primeiras cadeias de montanhas primitivas. Pois bem, então nós temos aqui o rio de lava, tá? E à medida que ele ia se resfriando, ia formando uma grossa camada de gases em volta da Terra, que formou nossa atmosfera. O nosso oceano, ele era constantemente bombardeado por meteoritos. E esses meteoritos, eles dissolviam aminoácidos e outras substâncias. E isso contribuiu para a formação da nossa vida primitiva dentro dos oceanos. E aí, avançando no tempo geológico, a gente chega na era paleozoica, na vida antiga, cerca de aproximadamente 300 milhões de anos. Houve o grande desenvolvimento de formas de vida, de vegetal e animal na água, e em terra, como os peixes, répteis, insetos, anfíbios, entre outros. Então, aqueles estromatólitos, aquela estrutura formada de bactérias, evolui para as primeiras plantas, e aí surge o primeiro peixe, os primeiros seres vivos. Dentre eles surge um bem parecido com a barata, chamada de trilobita, e esses animais começam a povoar o oceano, e com o passar dos anos a evolução fez com que eles saíssem da água, e aí a terra começa a ser povoada por uma imensa quantidade de animais e plantas, dentre eles répteis, anfíbios e outros. Nesse período também acontece a grande formação da Pangeia, do Pangeia. Então nós temos aqui uma imagem, né? Isso aqui é uma espécie de um peixe, tá? Aqui o trilobita que eu falei para vocês, muito parecido com a nossa barata atualmente. Tá aqui outro trilobita. São os primeiros seres vivos do nosso planeta. E aqui nós vamos ver um esquema da divisão da Pangeia, certo, minha gente? Lembrando que o Pangeia era um único continente. E aí nós chegamos na nossa vida mesoica, né, que é a vida intermediária, que aconteceu há cerca de aproximadamente 130 milhões de anos. Né, o tempo do desenvolvimento de mamíferos, aves, répteis gigantescos como os dinossauros, tá? Então a era mesoica foi o surgimento de grandes animais, de grandes árvores, de uma grande quantidade de vida, e essa quantidade de vida, além de grande em quantidade, era grande em tamanho. Foi nesse período em que surgiu os dinossauros, e que o Pangeia se dividiu em dois continentes, em o Laurasia e o Gondwana, né? Até brincando em sala, falei para todo mundo aí que se eu tivesse duas filhas, eu ia colocar o nome de Laurasia e Gondwana. Graças a Deus que minha filha se chama Sara. E aí acontece também nesse período a primeira formação das bacias sedimentares,
que é muito importante para a nossa economia, nós vamos ver lá na frente. Então aqui nós temos aqui como era a vida dos primeiros dinossauros, tá? A divisão do Pangeia em Laurasia e Gondwana. E aí chegamos na nossa era atual, que é a era Cenozoica, tá? Que aconteceu o desaparecimento dos dinossauros, aconteceu também o surgimento dos primeiros primatas, que foram capazes de agarrar as coisas com as mãos. A Laurasia Gondwana, por sua vez, se dividiram dando origem aos continentes atuais. E também nesse período surge a formação das cadeias de montanhas atuais, ou seja, as cadeias de montanhas mais jovens, que são chamadas de dobramentos modernos, que são a famosa Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira Rochosa da América do Norte e a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, que são cadeias de montanhas, tá? Recentes na era geológica, são formações recentes na vida da Terra, da era Cenozoica. Pois bem, gente, como a gente discutiu há pouco, a Terra, à medida como ela era uma grande bola de fogo, à medida que ela ia se resfriando, ela ia sendo dividida por camadas. Então a Terra ela era muito parecida com uma cebola, né? Então nós vamos ter aqui a nossa crosta terrestre, que tem cerca de 7 a 8 quilômetros de espessura, tá? Embaixo nós temos o manto superior e embaixo nós temos o manto inferior. Lembrando que o manto superior ele é líquido, ele é formado de magma, em que lá também ele pode ser chamado de astenosfera. A astenosfera acontece dentro do manto superior. Embaixo do manto superior nós temos o manto inferior, que ele é um pouco mais sólido. E aí embaixo do manto inferior nós temos o núcleo externo, que é líquido. E por último nós vamos ter o núcleo interno, que é sólido, tá? E que tem uma espessura aí de 3.470 quilômetros, tá? E o núcleo da Terra, segundo os cientistas, está mais ou menos a 6.000 graus Celsius de temperatura, ok? Então aqui é um outro esquema falando a mesma coisa, tá? Então aqui nós temos o nosso núcleo, tá? Que é sólido, o núcleo interno. Nós temos o núcleo externo, que é líquido. Nós temos o manto, tá? Que é a camada intermediária. E aí nós temos a nossa crosta, que também é constantemente chamada de litosfera, tá? A nossa crosta é a camada mais fina que nós temos na Terra. Interessante é que o homem ainda não passou da crosta terrestre. Nós não temos tecnologia para isso, tá? Então aqui, ó, durante o resfriamento do material que formou a Terra, houve uma acomodação dos seus componentes, onde os materiais mais pesados formaram núcleo, tá? E os mais leves ficaram próximos à superfície. Desse modo, o interior da Terra foi formado por camadas diferentes, né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Desculpem aí, gente, minha filha chorando. Então a gente começa agora o estudo das rochas. Só um instantinho.